Quando nós pensamos que já vimos tudo com Deus, quando nós pensamos que já vivemos tudo com Deus, Ele sempre mostra que existe muito mais para vivermos ainda. Muito mais para alcançarmos ainda, muito mais para desejarmos ainda, porque Ele nos dá sonhos, Ele nos dá promessas. E isso nos faz querer ir além. E nós precisamos entender uma coisa, existe um lugar para nós, existe um lugar onde Deus separou, e é um lugar que muitos não vivem, porque não sabem, ou se sabem, não querem estar lá. Mas existe uma classe, eu vou colocar uma classe, um grupo de crentes que tem uma vida falida, que tem uma vida miserável, uma vida triste. Eu não estou falando de dificuldades da vida, não estou falando de classe social, mas eu estou falando de um posicionamento no mundo espiritual. Eu estou falando que Jesus, sim, Ele quer que você seja feliz. Deus te criou para um propósito. E cumprir o propósito de Deus não é peso, não é dor. Muita gente pensa que ministério é sofrimento, é viver sofrendo o resto da vida. Nós teremos lutas. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Ele mesmo falou. Mas Ele não falou, no mundo vocês viverão em aflição. São coisas totalmente diferentes. Aflição é um momento, é um estado. Mas felicidade, paz, alegria, a paz que excede de todo entendimento, é só Jesus que pode dar, e isso é para a nossa vida toda. E muita gente não entende isso. Muita gente ou tenta buscar de uma forma diferente, de uma forma errada. Existem tantos gurus hoje, gurus gospel. Existem tantos coach gospel. E não tem resolvido nada a vida de ninguém. Porque não é a motivação, não é a motivação de um homem que faz alguém ser feliz. É a palavra de Deus enraizada. É a palavra de Deus que gera entendimento. E pela renovação do nosso entendimento, nós crescemos, nós amadurecemos. Nós nos formatamos à vontade dEle. Nós nos formatamos às promessas dEle. Nós nos formatamos aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que Ele sonhou para nós desde o começo, quando nós éramos uma massa informe. E daí os mais legalistas vão falar assim, mas Deus não dorme, como Ele vai sonhar? Eu vejo isso muito, esse comentário. Não é esse tipo de sonho. Esse sonho que nós falamos que os sonhos de Deus para nós são os planejamentos de Deus para nós, os planos, o nosso destino traçado nele. Quando nós entramos na vontade dele, nosso destino está traçado nele. Esse é o sonho de Deus. Existe um lugar que eu quero falar e talvez eu tenha falado já em alguma outra ocasião, mas eu amo esse tema. Eu vou voltar a falar sobre esse tema, porque por 5 anos, 7 anos, talvez eu tenha pregado só sobre esse tema, que é graça e paternidade. Não existe nada além da graça. A graça é tudo para nós. E existe um lugar que Davi conheceu muito bem e que alguns homens conheceram. Salmo 23, versículos 5 e 6, fala já desse lugar. Salmo 23, versículos 5 e 6. Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mesa da graça. É o lugar que nós devemos estar. É na mesa da graça que nós devemos estar assentados. É na mesa da graça que nós devemos viver. Porque Deus preparou uma mesa para nós. Eu não sei se você está sentado na mesa da graça. Não sei se você já se assentou e saiu um dia. Mas existem alguns requisitos para fazer parte da mesa da graça.
E quais são esses requisitos? Ser fraco, falho, pecador, mentiroso, hipócrita, inconstante. Esses são os requisitos para estar na mesa da graça. Então, eu atendo esses requisitos. Não é para qualquer um, é só para os fracos, para os falhos, para os improváveis, para aqueles que o mundo não dá nada. E eu quero falar de alguns personagens que tiveram esse entendimento e se assentaram na mesa da graça, onde Deus trouxe para essa mesa. Eu sei que e uma coisa que você precisa entender, você só pode comer dessa mesa se você tiver consciência. Então eu quero falar um pouquinho de Davi, lá em 1 Samuel 16, 11. Primeiro Samuel 16, 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Continua. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O profeta chega para Jessé e Deus manda levantar, vocês sabem essa história, eu vou só dar uma pincelada. Deus manda levantar um profeta, um rei no lugar de Saul, e o profeta é enviado à casa de Jessé. E Jessé tinha filhos. E Deus falou: eu vou mostrar para você, Samuel, quem é o rei, quem será o novo rei, o rei segundo o meu coração. E começa a passar, vem um filho, vem o primeiro, vem o segundo, e começa a vir os filhos, e Samuel se impressiona pela formosura de alguns, pela estatura de outros, pelo jeito de outro, mas Deus fala: nenhum deles. Você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Eu estou procurando um coração, Samuel. E quando Samuel chega para Jessé, ele fala o quê? Existe mais algum filho? Existe um menor. Essa palavra menor é insignificante no original. Eu gosto muito das palavras no original, que mostra que a profundidade das coisas que Deus faz. Insignificante e sem importância, essa palavra menor. Jessé falou: tem um insignificante aí, sem importância. E ele está lá apacentando as ovelhas. Ser pastor não era uma condição de honra. Ser pastor não era qualquer um que poderia fazer ou que gostaria de ter essa profissão. E ele fala: o insignificante, ele ainda está lá apacentando as ovelhas. Então a mesa da graça é para os insignificantes, para os sem valor. Só que Samuel fala uma coisa que é muito forte para nós, que nós precisamos entender. Ele fala: manda buscar ele, e ninguém senta na mesa enquanto não chegar o menor. Enquanto Davi não chega, ninguém senta na mesa. Enquanto o improvável não chega, ninguém senta na mesa. Enquanto o insignificante não chega, ninguém senta na mesa. Ou todos sentam, ou ninguém senta. A mesa, ela nivela todo mundo. A mesa, ela mostra que ninguém é merecedor de estar sentado nela. Mas Deus aceitou nos receber. Deus aceitou estar conosco. Deus quis a nossa presença. Nós estamos falando, vamos fazer uma comparação de um rei que aceita pegar qualquer um do povão, do lixo aí, levar fedorento, sem tomar banho e falar: você vai jantar comigo hoje. Isso é a mesa da graça. E talvez eu fico pensando que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele pensou nesse dia. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque ele foi ungido nesse dia. E Davi cantou essa música. Isso era uma música. Davi cantou: o Senhor é meu pastor. Eu era um pastor insignificante, mas Ele mostrou que é meu pastor, que Ele cuida de mim. Ele mostrou que eu tenho valor. Mesmo sendo uma ovelha pequena, eu tenho um valor muito grande. Imagina Davi escrevendo no Salmo 23,
contando e cantando e lembrando de como foi o chamado dele. Você não precisa fazer força para entrar no seu chamado quando você está na mesa da graça. Na mesa da graça. Na mesa da graça você recebe direção. Davi recebeu direção, foi a primeira unção dele, falando: você vai ser rei, você será rei de Israel. Aquilo que Deus preparou para você, você não tem nem noção ainda. Mas recebe uma unção que é o selo da promessa. E a partir daquele momento, o Espírito Santo se apossou dele. Isaías 60, versículo 10. Isaías, capítulo 60, versículo 10. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Numa outra versão fala assim: terei agora misericórdia de vocês através da minha graça. Tudo é graça. Terei misericórdia de vocês através da minha graça. Até a misericórdia é graça. Tudo é graça. E Davi foi recebido em graça. E Davi foi recebido numa mesa. E quando você está na mesa, na presença do rei, na presença de profetas, na presença do Senhor, sua cabeça é ungida, vem unção do alto, o seu cálice transborda, você é bem-vindo na presença dele. Segunda pessoa, 2 Samuel 9, versículo 7. Segundo Samuel 9, versículo 7. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7. E disse-lhes Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. E tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Davi está falando com quem? Se você abrir lá em 4:4, 2 Samuel 4:4, você vai ver que ele está falando de Mefibosete. Era o único descendente vivo de Jonatas, de Saul, da linhagem de Saul. Só que existia um pequeno detalhe na vida de Mefibosete, ou Mefibosete. Lê para mim aí. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Quando Saul e Davi morreram, chegou a notícia, e aquela pessoa que cuidava de Mefibosete fica desesperada, pega Mefibosete no colo e sai correndo. Quando ela sai correndo, deixa ele cair. Talvez ela tenha caído por cima dele e ele ficou coxo. Ele era aleijado. Na presença de um rei, não entra aleijado, como o costume da época. Na mesa de um rei, não podia comer aleijado. Mas a mesa da graça, a mesa da graça é a mesa dos mancos. É a mesa dos aleijados. E Davi chega e fala: eu preciso fazer bem para aqueles que são descendentes. E ele chega e fala o que para Mefibosete? Nunca mais você terá necessidade de nada, você comerá constantemente na minha mesa. Sabe o que Davi faz? A Bíblia não fala aí, não é heresia, mas para comer na presença do rei, ele prepara Mefibosete. E ele coloca uma capa, uma túnica sobre os pés aleijados. Ele cobre, esse manto cobre toda a deficiência de Mefibosete. É um lugar daqueles que não tem mais esperança, a mesa da graça.
daqueles que se acham indignos. É um lugar dos órfãos, dos falidos, aqueles que têm baixa autoestima. Tanto é que ele não foi curado. Ele continua mancando, isso é um sinal de graça. Deus mostra o quê? Que nós vamos continuar mancando e Ele nos aceita na mesa dele. Nós vamos continuar coxos e Ele nos aceita na mesa dele. Nós vamos continuar falhando e Ele nos aceita na mesa dele. Nós vamos continuar sendo o lixo que nós somos, mas Ele nos aceita na mesa dele. Porque a graça nos recebe. E ele pergunta, onde está Mefibosete? E ele morava num lugar chamado Lodebar. Eu não sei se eu preguei sobre Lodebar algum dia. E Lodebar significa lugar onde não há pasto, lugar sem alimento, sem nada, deserto. Davi chega e fala, Mefibosete não pode morar em Lodebar. Lodebar não é lugar de um príncipe. E sabe de uma coisa? Talvez você esteja passando por Lodebar. Eu não vou pregar sobre Lodebar não, tá? Mas talvez você esteja passando por um lugar deserto. E talvez você esteja gostando de morar num lugar deserto. Talvez você esteja gostando de morar num lugar sem alimento. Talvez você esteja gostando de morar num lugar sem provisão. Ou ache, ou esteja condicionado a essa vida, essa mentira, de que seu lugar é Lodebar. E Davi chega, o rei chega e fala, seu lugar não é Lodebar. Seu lugar é na presença do rei. Seu lugar é na mesa do rei. Seu lugar é na mesa da graça. Davi foi um agente da graça porque ele recebeu graça. Quem semeia graça, colhe graça. Quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Só sabe da graça aquele que recebeu graça. Não existe. Não existe pessoa, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha recebido graça, que seja, ou talvez ela seja mesquinha demais e ache que a graça seja só para ela, daí Deus vai catar ela também. Mas quem já recebeu da graça e se lembra de onde saiu, se lembra de quem era, do que Deus fez na sua vida, vai agir com graça em todas as situações. Vai agir com graça, porque nós não éramos merecedores. Nós não merecemos mais do que ninguém, nem menos. Somos todos iguais na mesa da graça. Uma outra pessoa, Mateus 15, 22. Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Continua. Versículo 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aquela mulher não era do povo de Israel, ela não era judia. Jesus fala, eu vim para aqueles que são filhos. Mas ela fala, eu sou uma cachorrinha que quer comer das migalhas. Mas primeiro ela tem uma atitude interessante. Ela adora. A adoração é uma porta para a dimensão da mesa da graça. Você entra por essa porta e se assenta na presença dele. Ela falou, minha filha está terrivelmente endemoniada. Tem uma versão que fala isso, minha filha está terrivelmente endemoniada. Já não bastava ser endemoniada, ela estava terrivelmente endemoniada. Imagina como era a filha dessa mulher. E os 12 falando, mestre, vamos calar a boca dela. Pedro acho que já puxou a espada. Quer que eu dê um jeito, Senhor?
E ela fala, eu preciso de ajuda. Não é certo dar os alimentos para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem migalhas. E ela queria comer migalha. Mas Jesus fala para ela, vem para a mesa da graça. Mesa da graça não é um lugar físico, é uma dimensão espiritual. Vem para a mesa da graça. A partir daquele momento, a filha dela foi liberta. Na mesa da graça, a libertação, a cura, a restauração, não só para você, mas para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Mulher, grande é a sua fé. A mesa da graça também precisa ter fé. Porque não é um lugar, é uma dimensão. E você só alcança dimensões espirituais pela fé. Lucas 22, versículo 14. Lucas, capítulo 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Desejei muito comer essa Páscoa antes que morra. Jesus traz os 12 para a mesa da graça. E é interessante que nós vemos alguns detalhes que são marcantes aqui. Judas participou dessa mesa. A mesa da graça dá oportunidade igual para todos. O traidor, aquele que nega. Agora a decisão de permanecer é sua. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você faça de errado. Importa no sentido de, se você quiser continuar levando uma vida de pecado, aí importa sim. Mas se você erra e você não quer mais viver numa vida de pecado recorrente, ou se você escorregou uma vez na sua vida e se sente com o peso da culpa e pediu perdão, a mesa da graça te restaura. Mas cabe a você decidir se você vai sair da mesa como um Judas, se você vai sair da mesa como um Pedro, que vai falar que nem conhecia Jesus, ou você vai sair da mesa como João, que ficou aos pés da cruz e foi até o fim. Aquele que escutou o coração de Jesus. A escolha é sempre nossa. A escolha e as consequências são sempre nossas. Toda escolha tem uma consequência, boa ou ruim. É você que vai decidir. A mesa da graça é para pecadores, Marcos 2,15. Abre 1 João 21, 20. João, capítulo 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Então João foi até o fim. Ele decidiu ir até o fim. Eu só quis ler esse versículo porque Pedro viu isso. Todos fugiram, João não. Estar aos pés da cruz significava um risco de morte. Mas João foi até o fim. Lucas 15, 21, não precisa abrir. O pai prepara uma mesa para o filho. Na parábola do filho pródigo. Ele prepara um banquete para o filho. Ele prepara uma festa para o filho. O filho volta com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade de Lodebar, de deserto, de lugar sem pastagem, com lugar nulo, anulado por tudo. Eu quero voltar para a casa do meu pai, eu quero ser um funcionário dele, porque os funcionários dele têm pelo menos comida, têm onde dormir e têm um salário. Mas a mesa da graça e o autor da graça, aquele que é a própria graça, nos surpreende.
Ele fala, seu lugar não é com empregados, seu lugar não é com servos, seu lugar é com os filhos. Existem etapas na vida de um cristão. E aquele filho alcançou, e aquele rapaz alcançou, entrou na dimensão de ser filho e se assentar na mesa da graça, que é a mesa do merecimento, de não merecer, mas receber. Favor imerecido é uma definição de graça. Um pai troca as vestes, sandália, anel de autoridade, faz uma churrascada, chama toda a família, chama todos os amigos e fala, meu filho estava morto e está vivo agora, venham festejar comigo. E por final, Marcos 16, 14. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Eles estavam assentados, comendo, e Jesus se aparece. A mesa da graça é lugar de revelação. Eu não sei qual é a sua mentalidade. Se você acha que não tem direito, que você não tem lugar, que você não é aceito por Deus, só existe uma coisa que você precisa saber. Ele te aceita do jeito que você é. E Ele vai mudar você da forma que Ele quer. Não é da forma que homens querem. O homem pode até tentar te moldar, você pode ficar por um tempo moldado por homem, mas você não consegue caminhar com Deus, porque é pesado. Mas quando Deus nos transforma, nossa vida é leve. Ele sabe o momento de apertar, sabe o momento de afrouxar, sabe o momento de acertar alguns detalhes menores, alguns detalhes maiores. Eu não sei se você já pecou tanto numa área que acha que não tem mais jeito. Eu não sei se você já tentou mudar tantas vezes com a sua própria força e não conseguiu. Mas hoje você é aceito na mesa da graça. Porque graça é o lugar daqueles que não tem nada para oferecer. A mesa da graça é o lugar daqueles que só chegam e falam, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou me sentindo mal arrumado. Estou me sentindo mal vestido. Eu manco. Eu sou mentiroso, eu sou falho. Eu sou pequeno demais. Eu sou esquecido. Não importa se a sua família te esqueceu, mas à mesa da graça você é lembrado. O Rei sabe o seu nome. Ele conhece você pelo nome.